Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Estamos aqui com muita alegria no coração, iniciando mais uma live. E o nosso coração está alegre também porque você pessoa preciosa, pessoa de grande valor, filho de Deus, você nos permite entrar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E como sempre fazemos no início das lives, essa palavra tem que ficar enraizada no nosso espírito, enraizada no nosso coração. Quando isso acontece, nós vamos viver uma vida de fé fundamentada no Evangelho da graça de Deus. Uma vida de fé corajosa, uma fé de liberdade, de confiança, de segurança. Mesmo que passemos por períodos difíceis, nós não ficamos abalados. Por quê? Porque lá no nosso espírito a palavra está enraizada, a palavra está firmada, e a palavra é o nosso escudo. É a palavra do Evangelho da graça de Deus que nos leva em triunfo. É esse conhecimento do Evangelho da graça de Deus que nos mantém reinando em vida, em plena liberdade, em plena confiança, em plena segurança, sabendo que, conforme está lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você é um chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Ainda que aconteçam coisas na nossa vida que nos desagradem, que nos tragam até tristeza, mas você saiba de uma coisa, até isso coopera para o nosso bem. Porque se você é um chamado, um predestinado, então todas as coisas cooperam para o teu bem. Eu lembro que no passado eu vivi e passei muitas adversidades, e não entendia por que passava por aquilo. Foi desagradável enfrentar tudo aquilo. Foi desagradável passar pela dificuldade que eu passei. Cada dia demorava para passar e aquelas coisas não mudavam. Mas hoje, alguns anos depois, eu vejo que aquilo serviu de disciplina. Aquilo me levou a uma maturidade maior. No momento eu não entendia assim. No momento eu queria que tudo aquilo acabasse. Mas hoje eu vejo a importância de ter passado pelas dificuldades, de ter passado pelas tristezas, porque aquilo fundamentou muitas verdades do Evangelho da graça de Deus no meu espírito. E tudo aquilo que eu passei, que foi difícil lá no passado, hoje eu vejo que cooperaram tudo, não teve uma coisinha que não cooperou juntamente para o meu bem. Por isso eu tenho imensa alegria em falar isso para você. Imensa alegria em abrir a Bíblia, chegar até você com esta palavra da graça, porque eu sei que nada é em vão. Eu sei que Deus sempre, através de Cristo, nos levará em triunfo e por meio de nós Ele vai manifestar em todo lugar o bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. E é isso que me motiva, que me alegra, que me traz uma imensa satisfação de estar aqui, tendo você como meu objetivo principal, para que essa palavra do Evangelho da graça de Deus, ela seja implantada no seu espírito.
E aí se cumpre aquilo que Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. O homem não é liberto porque passou óleo na testa. O homem não é liberto porque fez uma corrente de libertação. O homem não é liberto porque esteve num lugar que ficavam sai o tempo todo em cima dele. Todas essas coisas parece que são, mas não são, são enganosas. O homem é liberto pelo conhecimento, nunca esqueça isso. A verdadeira libertação vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida vai fazer o que por mim e por você? Essa verdade conhecida nos libertará. E é para isso que estamos aqui, para nos tornarmos uma voz. Somente isso, nada mais que isso. Uma voz cooperando com o teu crescimento espiritual. Então vamos à palavra de hoje. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Que coisa boa. Olha a minha Bíblia aqui, ó. Grandona, né? Revista e atualizada. Eu uso esta versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui aberta diante de mim e as riquezas do conhecimento estão aqui. Então vou ler para você Colossenses capítulo de número 1. E eu vou ler versículo 21 e 22. Então preste muita atenção nisso que nós vamos ler. Versículo 21. E vocês também, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele, olha lá, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu quero ler de novo, vou ler de novo. E a vós outros também, que em outro tempo, olha lá, vocês eram estranhos e inimigos aonde? No entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Não esqueça esse detalhe. Reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, olha lá, santos, sem culpa e irrepreensíveis. Então olha que coisa interessante. Vamos aqui para um versículo que eu sempre leio aqui e trabalho muito em cima dele, é Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Eu sempre digo que, para que você entenda o Evangelho claramente, você tem que entender claramente o que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem. Quando o homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto, e aquele capítulo 3 de Gênesis, aquilo ali é a queda do homem. Para que você entenda o Evangelho da graça de Deus, da cruz para frente, lá longe, é necessário que você entenda a queda do homem, o homem se tornando pecador porque desobedeceu a Deus. Você tem que ter domínio sobre esse entendimento, bastante clareza, para que você possa ter clareza também quando você ouvir as verdades do Evangelho da graça de Deus. Então, Romanos 5,12, eu li isso na live passada e vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quando Adão pecou, o texto está dizendo que por ele entrou pecado no mundo. E o que é o pecado? Geralmente a gente pensa que pecado é alguma coisa de errada que eu faço do lado de fora,
mas que eu não sou tão mal assim. É alguma coisa, algum erro, alguma coisa que eu faço do lado de fora, mas eu não sou tão mal assim. Então, quando Adão pecou, ele ficou destituído da glória de Deus. Entrou essa coisa chamada pecado no mundo. O pecado é um sistema de destruição maligno que entrou no homem, entrou em todo o nosso planeta, alcançou os animais, os vegetais, alcançou todo ser vivente. É um sistema corrompido de destruição que contaminou todo o nosso sistema. O homem passou a ser uma pessoa estragada, depravada, possuído de uma natureza humana caída. Se tornou inimigo de Deus. A mente do homem foi alterada. A mente do homem, devido ao pecado, se tornou uma mente obscurecida, uma mente escura, uma mente perversa. Perdeu o conhecimento de Deus, uma mente obscurecida. O homem se tornou um ser estragado. E esse estrago atingiu toda a raça humana. Quando Adão pecou, o primeiro casal ficou estragado. E eles geraram filhos e filhos. Estou falando assim de uma forma bem simples. E todos os descendentes de Adão, eles nasceram estragados, corrompidos. Nasceram depravados, todos presos a essa natureza maligna, terrena, que é uma coisa contrária, totalmente contrária a Deus. Eles geraram filhos e filhas, e todos nasceram com vírus, herdaram essa coisa chamada pecado. Por isso que esse versículo 12 de Romanos 5 fala: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens. Isso contaminou toda a raça humana, porque todos pecaram. Então esse nosso sistema aqui caído, esse planeta caído, essa dimensão chamada Terra caída no pecado, tudo que passou a viver aqui e se manifestar se tornou uma coisa inimiga a Deus, contrário à vontade de Deus, perversa ao conhecimento de Deus. O planeta todo ficou estragado. Olha bem para o mundo, para as coisas que acontecem no mundo, para a política, a fome que existe. Por que existe sofrimento? Né? Uma vez eu estava falando de Deus para uma moça, ela falou assim: se Deus é bom, se Deus ama o homem, por que existe sofrimento? Porque uma criança nasce defeituosa, porque existe fome, porque existem as enfermidades diversas, as dores, porque alguém morre com 17 anos. Se Deus é bom, porque Ele não dá um jeito em tudo isso? Tudo isso existe porque o pecado entrou no mundo. E toda essa natureza passou a ser uma natureza pervertida. Eu quero ler lá em Gênesis 3, você tem que entender claramente isso. Tem que entender claramente, ter domínio sobre esse entendimento. Então em Gênesis 3, eu já falei muito isso em lives anteriores. Depois Deus diz para Adão, Gênesis 3,17, diz assim: e a Adão disse Deus: visto que atentastes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara, não comeste, olha lá, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que Deus disse para Adão? Adão, porque você comeu desse fruto, a terra entrou debaixo de maldição. Você entende isso? A coisa aqui na terra, ela ficou pervertida, contrária a Deus. Esse planeta se tornou um planeta inimigo de Deus,
toda aquela ordem do primeiro capítulo e segundo capítulo de Gênesis, que fala sobre a criação, a formação do homem, aquela ordem foi perdida quando o pecado entrou no mundo. E toda a terra entrou debaixo de maldição. A violência passou a reinar na vida do homem, na vida dos animais. A morte entrou no mundo. Passou a todos os homens. Todos morrem. Por que a morte existe? Por causa do pecado. Todos morrem, não é? Esse corpo aqui vai chegar um dia que vai morrer. E uma coisa que você não precisa nem ter fé, mas que vai acontecer, é que um dia esse teu corpo aqui vai morrer. Os animais morrem, os vegetais morrem. A morte vive neste nosso planeta por causa do pecado de Adão. Então toda a terra entrou debaixo de maldição. Você entende isso? Eu estava assistindo um programa sobre os animais e você vê aquele leão pegando lá uma zebra. A zebra é aquele animal bonito, não é verdade? E o leão come a vida da zebra. Ele, extremamente violento, pegou ela aqui, matou ela mordendo no pescoço para poder devorá-la e matar a sua fome. Você vê a violência no mundo animal, nós dizemos que é o equilíbrio. Mas isso é a violência, um ser come o outro. O peixe maior come o peixe menor. Um animal mais forte come um animal mais fraco. Vem uma águia mais forte, pega com as suas presas uma ave menor, mata ela a bicada, arranca a carne dela, ainda ela estando viva, e vai comendo ela lentamente, né? Um mata o outro para sobreviver, mas não seria assim. Os animais comeriam ervas do campo. E nem nós mataríamos os animais para comer, nós comeríamos os frutos das árvores dos jardins. Isso antes do pecado. Mas com a queda do homem, o sistema nosso virou uma coisa violenta, um destrói o outro. Olha para a sociedade, que desigualdade social. Olha para a política. Quanta mentira, quanta desordem, quanta corrupção, quanta coisa enganosa. Olha até dentro da igreja evangélica para esse sistema. Uma corrupção total, uma pedição de dinheiro que não para mais, uma exploração do mais pobre, do inocente, da pessoa que vem destruída para a igreja em busca de uma solução, ela acaba sendo explorada. Olha como a perversão existe. E tudo isso vive e reina aqui nesse planeta. Então esse planeta aqui, ele se tornou inimigo de Deus. Se tornou um sistema contrário a Deus, pervertido, que se manifesta nele tudo aquilo que desagrada a Deus. Então entre Deus e os homens se levantou uma grande barreira de separação chamada pecado. E esse sistema se tornou um sistema inimigo. Inimigo de Deus, totalmente inimigo de Deus. O homem passou a ser pecador, praticar coisas contrárias a Deus. Uma grande barreira de separação surgiu por causa do pecado entre Deus e os homens. E a coisa ia assim, até que Jesus Cristo veio. Então o que Jesus Cristo vem fazer? Ele vem justamente derrubar essa parede de separação. Deus trouxe a lei lá na velha aliança. A lei veio revelar o estado corrompido do ser humano. A lei veio revelar o coração do homem corrompido, a prostituição, o adultério, a sua cobiça, a sua mentira, a sua natureza desobediente. A lei foi dada para avultar a ofensa. Foi dada para mostrar como o homem estava afundado em corrupção, afundado no pecado. Mas não tinha poder para libertar o homem disso. A lei não tinha poder para reconciliar o homem com Deus. Mas aí Jesus Cristo vem. Ele vem fazer o quê? Vou falar de uma forma bem simples.
ele vem aniquilar todas essas coisas. Ele vem aniquilar essa coisa chamada pecado, e ele vem nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo veio destruir tudo aquilo que Adão permitiu que entrasse no mundo. Tudo aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Tudo aquilo que a velha aliança não tinha poder para fazer. Jesus Cristo vem. Ele vem remover essa parede da separação. Ele vem pôr o fim em tudo aquilo que Adão permitiu que entrasse no mundo. E ele vem nos reconciliar com Deus. Ele vem restituir aquilo que o homem viveu nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Veja bem, capítulo 1 e 2 de Gênesis não havia pecado no mundo. Então Deus tinha um relacionamento com Adão sem pecado. E Adão tinha um relacionamento com Deus sem pecado. Houve lá os 2 primeiros capítulos de Gênesis, uma amizade entre Deus e os homens sem pecado. Mas no capítulo 3 entrou o pecado no mundo. Então o homem se tornou, conforme nós temos falado, inimigo de Deus, separado de Deus, destituído da glória de Deus. Esse sistema todo se tornou um sistema corrompido, contrário a Deus. Deus dá a lei para mostrar a corrupção do homem e a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo dessa situação. Então, a lei avultou o pecado, veio mostrar o que era o pecado e o estado de condenação que todos nós estávamos. Posterior a isso vem Jesus Cristo. O que Jesus Cristo vem fazer? Jesus Cristo vem reconciliar esse mundo, esse homem com Deus. Jesus Cristo vem remover tudo isso que Adão permitiu que entrasse nesse mundo, para poder trazer o homem de volta para Deus e reconciliar o homem com Deus. Você entende isso? Entende o texto que lemos? Deixa eu ler lá novamente Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim. Ele mostra a situação que todos nós estávamos. Ele diz: e vocês também, que em outro tempo vocês eram lá, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, como o ser humano estava, ele estava estranho e inimigo no entendimento. O ser humano era inimigo de Deus por causa do pecado, pelas obras malignas que eles praticavam. Agora, porém, vos reconciliou. Então, o que Cristo vem fazer? Ele vem ao mundo, ele nasce como judeu, isso você sabe bem. Ele vem cumprir a lei. E na cruz ele vai liquidar tudo aquilo que entrou por Adão. O pecado que entrou por Adão. A morte, o castigo, a condenação que entrou por Adão. E quando Jesus vai na cruz, ali está o verdadeiro sacrifício que vai dar condições agora de Deus reconciliar o homem consigo mesmo. Então, vou ler de novo. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, ali, na morte de Cristo, naquele corpo sacrificado, houve a possibilidade de Deus nos reconciliar consigo mesmo. Agora, por que Paulo fala no corpo, nos reconciliou no corpo da sua carne? É isso que você tem que entender. Por quê? Porque quando Cristo vai para a cruz, o pecado vai ser condenado na carne de Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, que vai tirar o pecado do mundo. Vamos ler lá. João capítulo 1. São versículos que eu leio constantemente aqui
Eu gosto muito de repetir e repetir as coisas para que você tenha elas memorizadas aí na sua mente. João 1:29. Falei isso a live passada também. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, João Batista é filho de sacerdote, Zacarias, e foi criado ali num lar cujo pai era sacerdote. O pai deve ter ensinado tudo para ele a respeito dos sacrifícios, das coisas que ele fazia no tabernáculo, no templo. Deve ter ensinado todas as coisas a respeito da lei, todos aqueles sacrifícios de animais com relação ao pecado que eram praticados na velha aliança. Então João Batista aqui não é alguém que não tinha conhecimento do Velho Testamento. João Batista aqui não é alguém que desconhece a lei. João Batista aqui não é alguém que desconhece os sacrifícios, o sangue que era derramado dos animais, aspergido para a purificação dos pecados. João Batista conhece tudo a respeito disso. Ele conhece Gênesis 3, de como o pecado entrou no mundo. João Batista não é alguém ignorante, ele é filho de sumo sacerdote, que provavelmente seu pai ensinou tudo a respeito da velha aliança para ele. Agora, quando ele olha, ele vê Jesus vindo a ele, ele tem uma tremenda revelação. Quando ele olha para Jesus, eu já expliquei isso, a mente dele deve ter ido lá na velha aliança, deve ter ido lá no dia da Páscoa, aquele cordeiro morto, deve ter ido em todos aqueles animais sacrificados constantemente pelos sacerdotes, deve ter ido lá na lei que falava a respeito de sacrifícios. Veio tudo isso na mente dele. Quando ele olha Jesus, ele fala: nossa, olha o Cordeiro de Deus, esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Preste muita atenção. O que diz Romanos 5:12? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. João Batista fala o que a respeito de Jesus? Olha o Cordeiro de Deus que tira. Por um homem entrou o pecado no mundo. Esse Cordeiro de Deus vai tirar esta coisa que Adão permitiu que entrasse no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Mas João Batista diz a respeito de Jesus: olha o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Ele vai lá em Gênesis 3, na mente dele, lembra como o pecado entrou no mundo. E agora vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como isso é intenso. Você acredita que na cruz o pecado foi tirado? Você acredita que na cruz o preço do pecado foi pago? Você acredita que na cruz tudo aquilo que entrou por Adão teve o seu fim na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você acredita que na cruz tudo foi quitado e agora Deus pode nos reconciliar consigo mesmo por meio da cruz de Cristo? Você acredita que na cruz toda a dívida foi paga, tudo que entrou por Adão? Cristo é o Cordeiro perfeito e quando ele morre ali na cruz, ele tira o pecado do mundo. Não pode falhar a palavra de Deus. Se diz que ele tiraria o pecado do mundo, é porque ele tirou. Pastor, mas eu vejo o mundo todo atrapalhado. Isso é a consequência que o pecado trouxe. Mas a culpa do pecado, a sentença do pecado que pesava sobre todos nós, o pecado que pesava sobre todos nós, Cristo tirou ele através do seu sacrifício perfeito. Por isso que eu sempre falo, o sacrifício de Cristo é perfeito, não é uma coisa falha. Por isso que eu posso afirmar a você sem medo de errar, tudo que pesava sobre nós,
Tudo que pesava sobre nós, de culpa, de condenação por causa do pecado, foi removido na cruz, pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Olha, isso não tem sabedoria humana. Isso não é nome de campanha. Isso não é água orada e rosa ungida que se distribui. Isso não é invencionismo. Isso é o centro do Evangelho da graça de Deus. Isso não é nenhum profeta revelando, gritando, falando em línguas. Isso não é campanha de prosperidade. Isso não é templo de Salomão, essa enganação toda. Isso é Evangelho da graça de Deus. É o centro do Evangelho, Cristo crucificado. O que Paulo fala em primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Aquilo que se consumou. No versículo 23 do mesmo capítulo, Paulo fala: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentio, mas para nós que fomos chamados, que somos salvos, pregamos o Cristo crucificado. O que o Cristo crucificado é? Paulo fala poder de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então você tem que entender que tudo aquilo que entrou por Adão, o pecado que entrou por Adão, a condenação que entrou por Adão, as maldições que entraram por Adão, isso é muito sério. É só por revelação que você vai entender. Se isso não fosse removido, Deus não podia nos reconciliar com Ele mesmo. Mas na cruz, lembra que Paulo falou no versículo 22 de Colossenses capítulo 1, nos reconciliou no corpo da sua carne. Por que ele fala corpo da sua carne? Porque o corpo de Jesus Cristo foi a oferta pelo pecado. Aquelas feridas, o sofrimento, a dor que ele teve na sua carne, naquelas 6 horas que ele passou ali na cruz, aquilo foi o castigo que nos traz a paz com Deus. O que Isaías 53 diz a respeito disso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele onde na cruz, pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Isso não é uma questão de cura física. Nós fomos sarados espiritualmente, fomos salvos espiritualmente, fomos libertos do pecado, fomos sarados totalmente pelas feridas, por aquele corpo que foi oferta pelo pecado ali na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Nisso não tem sabedoria humana, não tem obras, não tem esforço do homem, não tem jejum, não tem sobe no monte, desce do monte, não tem campanha. Nada disso pode penetrar nessa verdade, porque tudo isso é lixo, é enrolação, é falso evangelho. Nos reconciliou no corpo da sua carne, porque aquela carne que foi cravada ali na cruz, aquela carne perfeita, aquele cordeiro perfeito com sangue de Deus. Você entende isso? Ali naquela carne, o castigo do pecado caiu sobre ele. Ali naquela carne, a nossa dívida caiu sobre ele. Na dor que ele sentiu ali, no sofrimento que ele passou por cada um de nós, aquilo foi o meio utilizado por Deus para nos reconciliar consigo mesmo. Então vamos agora para Romanos capítulo 8. De novo, pastor, não tem como não ler Romanos capítulo 8. E tanto eu falar isso aqui, você vai memorizar tudo isso, não vai esquecer mais. Então Romanos capítulo 8. Hoje eu vou ler só o versículo 3. Ah não, vou ler o versículo 1, 2 e 3. Romanos 8, 1.
Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Na live passada teve um irmão que disse assim, ele está lendo, não está lendo o versículo completo. Não, estou aqui com a Bíblia atualizada, revista e atualizada, e estou lendo o versículo completo. Aqui não tem os que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Quando você ver na Bíblia algumas frases entre colchetes, presta atenção, o que isso significa? Que em muitos manuscritos da Bíblia antigo não tinha essa frase. Ela apareceu em alguns outros. Sempre quando você vê uma frase na Bíblia entre colchetes, o que significa, para você entender isso? Significa que em muitos manuscritos antigos não tinha essa frase. Essa frase apareceu em outros manuscritos, mas não em todos. Por isso que é posto lá entre colchetes, para que a gente dê atenção. Então, aqui não está os que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Continuando, vou ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não é isso que vamos falar. Agora, aqui está a prova da reconciliação. Versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Então presta atenção. A lei exigia que a carne obedecesse. Mas a lei e carne eram incompatíveis. A lei exigia perfeição na obediência. E a carne imperfeita nunca conseguiria obedecer à lei. Então criou-se uma enfermidade. Sabe quando existe pus numa ferida e não deixa cicatrizar? Então entre a carne e a lei criou-se pus. Uma coisa enferma que um não conseguia se adequar em outro. Então a lei não servia para a carne e a carne não tinha condições de cumprir a lei. Virou uma enfermidade entre um e outro. É isso que Paulo está explicando. Vou ler de novo. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu Filho em semelhança de carne no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, repare bem, está dizendo que Deus enviou seu Filho com semelhança da carne do pecado. Você tem que entender isso muito bem. Ter semelhança é uma coisa, ser igual é outra. Então eu já expliquei isso em lives passadas. A carne do Senhor Jesus não era como a nossa, ele teve um pai espiritual, um pai que era Deus. Jesus era Deus em forma de homem, ele não veio de uma genética humana, herdada de Adão, ele veio de Deus, ele tinha um pai que é Deus e uma mãe natural. A carne do Senhor Jesus Cristo foi uma carne perfeita, senão ele não poderia ter sido o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. Você pensa que a carne de Jesus Cristo tinha as tendências que a nossa carne tem? Você pensa que a carne dele tinha as tendências de se prostituir, de ser mentiroso, de ser desobediente, como a nossa carne tem? Não! A carne dele era perfeita. A carne do Senhor Jesus Cristo era uma carne perfeita. A genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus. Ele não herdou nada de Adão. Não herdou absolutamente nada. Por isso que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carne dele não era corrompida como a nossa. Ele não veio de Adão. Então a carne dele não tinha essa lei do pecado e da morte como existe na nossa carne. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Por isso eu afirmo para você sem medo de errar. O pecado foi removido na cruz. Porque a carne do Senhor Jesus era perfeita, ele era o Cordeiro perfeito. O que não foi removido é o efeito que o pecado trouxe para o mundo todo. Olha o mundo como está. Tudo isso é o efeito do pecado. Mas que o pecado foi removido pelo Senhor Jesus Cristo através do sacrifício perfeito, foi, mas a consequência do pecado não foi. Tem que saber distinguir essa diferença. Novamente, então você tem que entender
Ele era o cordeiro perfeito, sem mancha. A carne dele não tinha as tendências que a nossa carne tem. Era uma carne perfeita, por isso que ele é o cordeiro perfeito. Senão o seu sacrifício não poderia ser aceito. Então vou ler de novo o versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não com a carne pecaminosa, uma coisa parecida, mas não igual. Agora, repare bem, enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito, olha lá, condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado foi condenado aonde? Na carne do Senhor Jesus Cristo. A oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, nesta carne, o pecado foi condenado. O que isso significa? Que tudo que entrou por Adão e se tornou obstáculo entre eu e Deus foi removido na cruz. Todos os pecados, as maldições, a condenação, a lei, o escrito de dívida, tudo isso ali na cruz foi retirado pelo Senhor Jesus Cristo. Entre eu e Deus agora, entre você e Deus agora, não há mais barreiras. Não tem mais parede de separação. Não tem mais obstáculo. Não tem mais muralha. Não tem mais gigante. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, o pecado sendo condenado na carne dele, é uma coisa tão gigantesca, tão extraordinária, que removeu todos os obstáculos entre nós e Deus. Você acredita nisso? A maior parte daquele que se diz cristão não acredita, porque ele está sempre vendo o gigante na frente dele, sempre tem uma porta para se abrir, nunca se abre nada, sempre tem uma muralha de Jericó para derrubar, sempre tem uma guerra, sempre tem um inimigo, né? Você vê os cânticos que eles cantam, sempre cantam o inimigo, estão sempre cantando. Como isso pode ser louvor, que eles só cantam coisas do inimigo? Eles não acreditam que o que Cristo fez na cruz removeu a parede da separação entre nós e Deus. Então, entre nós e Deus agora, não existe mais obstáculo. O pecado foi removido. A culpa do pecado foi removida. Na cruz, o diabo foi destruído. O escrito de dívida que era contra nós, que era a lei, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, ele encravando na cruz, removeu o escrito de dívida. Tudo que nos separava de Deus foi desfeito e destruído na cruz. Quando é que nós vamos entender? Eu vou repetir as mesmas coisas. É que a maior parte das pregações das igrejas da televisão, eles só ficam no Velho Testamento. E quando eu só fico no Velho Testamento, eu não enxergo o que Jesus já fez. Eu não enxergo o que foi removido na cruz. Viver no Velho Testamento é viver com os obstáculos em pé, com a mente bloqueada, em campanha o tempo todo para se libertar de uma libertação que você está há 30 anos e nunca vem. Viver na velha aliança, você está sempre se sentindo culpado, condenado, devendo alguma coisa, perdendo a salvação todo dia, o diabo na tua vida todo dia. Viver na velha aliança é viver na escravidão. Ter a mentalidade do Velho Testamento é ter uma mentalidade de escravo. Não passou pela cruz, não consegue enxergar que todos os obstáculos Cristo removeu na cruz, através do sacrifício do seu corpo. O pecado foi condenado naquele corpo, por isso que ele teve que ser traspassado, teve que ser chicoteado, teve que derramar o seu sangue, ser ferido, para que o pecado fosse condenado na carne do Senhor Jesus Cristo. Então, entre nós e Deus não existe mais obstáculos, gente. Não existe mais muralhas. Não existe mais gigantes vencendo gigantes. Não tem mais esse negócio
campanha do impossível. O impossível já aconteceu. É o que Cristo removeu na cruz, se tornou possível. Lutando contra gigantes. As pregações do sistema sempre tem um gigante para você lutar, não acaba nunca. Sempre tem uma muralha para você lutar. Não para, você vive em guerra no Velho Testamento. Na Nova Aliança você está reconciliado com Deus, vive em paz com Deus. Acabou a guerra. E onde tudo isso aconteceu? Condenou Deus o pecado na carne do Senhor Jesus Cristo. Você entende que Jesus Cristo era perfeito, era Deus em forma de homem, 100% Deus e 100% homem? Você acredita que a carne dele era pura, era uma carne santa, ele não tinha as mesmas tendências que nós temos? Você acredita nisso? Que se ele tivesse uma carne pecaminosa como a minha e sua, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus e muito menos tirar o pecado do mundo. Então entenda isso, olhe para mim, preste atenção. Todos os obstáculos que existiam entre Deus e os homens, tudo aquilo que entrou por Adão e contaminou todo o nosso sistema, a parede de separação entre nós e Deus, que eram os pecados, caiu na cruz. Eu quero ler aqui um texto lá da Velha Aliança, que a turma sempre usa para condenar os outros, né? É lá em Isaías capítulo 59. Quero ler aqui um texto. Isaías 59, nós vamos ler versículos 1 e 2. Presta atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Olha, muito bonito. Nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Olha que coisa linda, bonita. Agora ele vem e destrói tudo que ele disse. Olha lá, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa terrível. Olha a mentalidade do Velho Testamento, ó. As vossas iniquidades fazem separação. Isso aqui levanta a parede que Jesus destruiu. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não nos ouça. Então, se eu estou no Velho Testamento, eu ainda tenho essa mentalidade. Ainda as iniquidades estão em pé. Ainda o preço do pecado não foi pago. E Deus, por causa disso, Ele encobre o rosto de mim e não ouve as minhas orações. Mas Isaías está dizendo isso para aquele povo que estava em rebeldia. A cruz de Cristo não existia, a nova aliança não existia. O preço do pecado não havia sido pago. Agora nós que estamos depois da cruz, Jesus já morreu e já removeu o pecado, tudo isso foi removido. Deus não volta o rosto para outro lado para não me ouvir. Os pecados que me afastavam de Deus foram removidos na carne do Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício. Então entre nós e Deus agora, Deus não está com o rosto virado para não me ouvir por causa do pecado, porque o pecado já foi pago na cruz. Essas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, Cristo removeu tudo isso na cruz. Quando é que vamos acreditar que o Cristo crucificado é o poder de Deus? Quando é que vamos acreditar que aquele Cordeiro da cruz é o poder de Deus, é obra perfeita e completa? Isso aí mata todas as campanhas do Velho Testamento, mata os votos do Velho Testamento, destrói os sacrifícios do Velho Testamento, destrói toda a culpa e peso que o Velho Testamento traz para a consciência daquele que não entendeu ainda o Evangelho da graça de Deus. Destrói tudo. E agora que Cristo removeu tudo, então Deus nos reconcilia consigo mesmo. Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Quem são os hebreus a quem se refere essa carta? São os judeus. É uma carta escrita para judeus, para quem está debaixo de lei. Presta atenção.
E o escritor de Hebreus conhece tudo sobre a lei. E muitos dos judeus que viviam debaixo da lei estão ouvindo o evangelho. Então o escritor de Hebreus está mostrando para esses judeus que estão ouvindo o evangelho que a velha aliança acabou, que os sacrifícios acabaram, que aqueles sumos sacerdotes do Velho Testamento acabou, que a lei acabou na cruz, que tudo aquilo acabou na cruz. E ele vai dissertando a respeito disso, dizendo que o pecado foi aniquilado na cruz, removeu a primeira aliança, estabeleceu uma segunda aliança, até que ele chega no capítulo 10 de Hebreus, que fala que a lei é sombra, mas não é isso que eu vou ler. E vou passar por cima de tudo isso. Aí nós chegamos no versículo 19 de Hebreus 10. O que ele diz? Ele está dizendo que agora que Cristo removeu tudo isso na cruz, abriu um novo e vivo caminho, um caminho novo que não existia no Velho Testamento. Como é que a pessoa, ela vinha a Deus no Velho Testamento? Sempre com uma oferta pelo pecado. Por isso que você vai ver expressões do Velho Testamento jamais aparecerem diante de Deus com as mãos vazias. Eles usam isso para tirar oferta nos dias de hoje. Não. O relacionamento de Deus com o homem na velha aliança era na base de oferta. Ninguém poderia se achegar a Deus sem oferecer um sacrifício pelo pecado, sem ter uma oferta. Essa era a prática da velha aliança. Você está entendendo? Mas na nova aliança se abriu um novo e vivo caminho. Cristo, com a sua morte, que cumpriu a velha aliança, ele agora abre um novo e vivo caminho. Qualquer pessoa que crê na nova aliança tem acesso direto a Deus. Não precisa de pessoa ungida, não precisa de intermediário, não precisa de aparecida, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, não precisa de objeto orado, porque tudo isso são intermediários que o homem e a religião criam. Qualquer um que crê agora tem acesso direto a Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. Eu não preciso de nada orado e ungido, eu não preciso de óleo, chavinha da vitória, rosinha ungida, pedacinho de pano orado. Não preciso de nada dessas mentiras, esse falso evangelho, para me chegar a Deus. Não existe intermediário, não precisa de nenhum apóstolo para me chegar a Deus. Nosso verdadeiro apóstolo é o apóstolo Paulo. Agora que o pecado foi condenado na carne do Senhor Jesus e foi removido, então agora abriu-se um novo e vivo caminho. Qualquer um que crê tem acesso a Deus. Qualquer um que crê não precisa de altar, não precisa de templo de Salomão, não precisa de púlpito, não precisa de nada dessas coisas. Isso é tudo religião. Não precisa de oferta para se chegar a Deus. A porta está aberta, eu me achego direto a Deus em qualquer lugar do planeta. Basta eu acreditar nessa verdade. E chego diante de Deus com as mãos vazias, porque na nova aliança Deus não está cobrando nada de mim e exigindo nada de mim. A única coisa é que eu acredite no que já foi feito. Então aqui, versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Olha, não é por obras que eu faço. Não vou entrar nos santos dos santos porque eu fiz jejum, porque eu dei uma oferta, que eu trouxe o meu sacrifício no altar de bronze, porque eu fiz fogueira santa. Isso é tudo mentira, foge desses lugares. Eu entro na presença de Deus, nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, sangue puro e perfeito, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando a carne do Senhor Jesus, ela é condenada, o pecado é condenado na carne dele, a carne dele foi rasgada, a carne dele era o véu. Então agora abriu-se um novo e vivo caminho. Você não lembra que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo de alto a baixo, ele disse: está tudo consumado, e tudo que se consumou, nada mais precisa ser feito, e ele morreu. Então agora abriu-se um novo e vivo caminho. Deus está ao alcance de todo aquele que é chamado, que crê, sem oferecer nada para Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto.
Então agora entre nós e Deus, você precisa acreditar nisso. Não tem mais muralha. Olha para mim. Fala assim para te chamar a tua atenção. Entre nós e Deus não existe mais muralha. Não existe gigante Golias. Isso é o homem da velha aliança que cria na mente das pessoas para levar ela a fazer campanha. Entre nós e Deus não existe porta fechada. Cristo foi a única porta que já foi aberta. Não tem mais porta fechada. Eu não vou fazer campanha para abrir portas. Não existe mais isso. Entre nós e Deus não tem mais obstáculo. O pecado foi removido. O preço pelo pecado foi pago. Então qualquer um tem acesso direto à presença de Deus. Qualquer um que acredita. Será que você entende isso? Será que você aceita? Eu estou lendo aqui para você, não estou inventando. Não estou dizendo assim, olha, de madrugada eu estava orando rabalabalabachaya labacaia, né? Você vê essas irmãs na internet? Eis que Deus me acordou de madrugada, urianda labacanda labacaia. E abriu meu entendimento, eu vi um fogo, eu vi isso, eu vi aquilo, e eis que te digo e manda te dizer, tudo falso profeta, tudo mentiroso, essa gente não conhece o Evangelho. Tem uma aí na internet que fica revelando a vida de todo mundo, bom, também da igreja que ela faz parte, né? Lá não existia a palavra, é só revelação. Fica revelando um monte de coisa e fica um monte de gente, me desculpe, um monte de gente tonta que não conhece o Evangelho da graça de Deus, acreditando nessas revelações da mentira. Ela vai no inferno, volta do inferno, vai para o céu, volta do céu, né? Ela vive viajando cosmicamente. E aquele monte de gente, oh glória a Deus, que maravilha, dando crédito para uma mentirosa. Eu posso falar assim, porque eu não estou falando o nome de ninguém, que está aí na internet, como é triste, e não conhece o Evangelho da graça de Deus. Eu não estou te falando isso, eu estou te lendo o que está escrito. Então vamos ao que está escrito. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então na morte do Senhor Jesus na cruz, aquela carne como sacrifício, na carne dele o pecado foi condenado. E feito isso, abriu um novo e vivo caminho. Agora, o caminho está aberto entre nós e Deus. Não tem mais obstáculos entre nós e Deus, nem entre Deus e nós. Tudo foi removido. E o que Deus vai fazer agora? Agora Deus, que removeu tudo através do que Cristo fez na cruz, Ele vai nos reconciliar com Ele mesmo. Aquela mesma amizade que o homem teve nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde não havia pecado, Deus vai trazer aquilo de volta, aquele mesmo relacionamento sem pecado, sem culpa, sem condenação, vai nos reconciliar consigo mesmo. Então vamos ler isso, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, olha lá, fomos reconciliados com Deus. Como que nós somos reconciliados com Deus? Mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo? Que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós passamos um período de inimizade. Mesmo sendo religiosos, não conhecíamos o Evangelho. E fazíamos muitas coisas pensando estar servindo a Deus, que eram coisas que desagradavam a Deus. Então Paulo fala, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados, de que forma? Mediante a morte do seu Filho, muito mais, ela estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aquela mesma vida que Cristo tem, Ele implantou essa vida no nosso espírito, nós somos salvos pela sua vida. A vida eterna já está dentro de nós agora. Nós já somos salvos agora, para sempre. E isso que foi implantado dentro de nós nunca será perdido,
Por isso que eu afirmo, a salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo ou salvo para sempre, né? Quem está na lei não entende isso. Quem está na lei odeia quando ouve alguém dizer assim, fica furioso, fica nervoso, porque não tem nem certeza da salvação ainda. Então agora, com a morte do Senhor Jesus Cristo, removeu todos os obstáculos. E agora Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler versículos 18 em diante. Meu irmão e minha irmãzinha querida, quando você entende, sabe o que é? A religião cria obstáculos na nossa mente. A religião cria dificuldade, cria problema, cria culpa. A religião, você sempre está devendo alguma coisa. A religião é evangélica. Não falo nem do católico, nem do espírita, nem do macumbeiro. Não é desse. Estou dizendo esse falso evangelho que está aí na televisão. Esse falso evangelho da mentira que está aí na televisão. Bem maquiado, tudo muito bonito. Você vai ficar rico da noite para o dia, né? É campanha disso, campanha daquilo. É tudo muito bonito. Eles estão com essa mídia na mão. Mas são mentirosos. Esse evangelho põe peso, escraviza. Você pode ver que eles fazem sessão de descarrego. Eles trouxeram a macumba para dentro da igreja. Não existe sessão de descarrego no evangelho, porque no evangelho todos somos libertos. Aqui ninguém precisa de libertação. Quando você entende e crê aqui dentro, por isso que é só por revelação, que tudo foi removido na cruz e que você está reconciliada com Deus, acabou o problema. Você entra numa alegria, num regozijo, numa paz, numa segurança, num conforto, não é? Até aquela mente preocupada, agitada, temerosa com um monte de coisa, aquilo tudo desaparece. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, Paulo diz, alegrai-vos. Só uma mente que entendeu isso é que vai ter alegria. Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, versos 18 em diante. Presta atenção, o homem não tem participação nisso. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Foi Ele que nos reconciliou, não foi nós. Não foram as nossas obras, nós não tínhamos condições disso. Mas Ele teve. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É mostrar para as pessoas que Cristo já removeu tudo e Deus já nos reconciliou com Ele mesmo. Não tem mais barreiras. Esse é o ministério que nós da nova aliança temos. Reconciliar as pessoas com Deus, mostrar para elas que tudo está pago, tudo está feito, tudo foi removido, um novo e vivo caminho abriu, é só entrar e nada mais. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha lá, a saber, Deus estava onde? Onde Deus estava? Em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. E os pecados, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? O evangelho da graça de Deus. A palavra da velha aliança é palavra de maldição e castigo. O que é a palavra da reconciliação que foi confiada para mim e para você que estamos no evangelho da graça de Deus? É o evangelho da graça de Deus. Essa é a palavra da reconciliação que Ele nos confiou. Depositou isso em nós para que a gente pregue e propague esse evangelho da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, e nos confiou uma pregação
a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, é isso que nós somos. Todo crente debaixo da graça de Deus, salvo, é um embaixador do reino de Deus, é um embaixador de Cristo aqui na terra, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos o quê? Que vocês se reconciliem com Deus. Larga esse falso evangelho de lado. Agora, como isso se tornou possível? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para quê? Para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Cristo não conheceu o pecado. Ali na cruz ele foi feito pecado, caiu sobre ele o nosso pecado, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então hoje nós somos a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, nós somos a justiça de Deus. Tudo foi removido na cruz. Deus nos reconciliou, Deus removeu a parede da separação e nos reconciliou consigo mesmo. Acabou o problema, o pecado foi removido, o diabo foi removido, as maldições, a culpa, a lei, tudo foi removido na cruz. A parede da separação foi removida para nunca mais ser levantada. E agora nós estamos em paz com Deus. E Deus está em paz com cada um de nós. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Romanos capítulo 5, vamos lá para terminarmos. Romanos 5, versos 1. O que Paulo fala lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós somos justificados, tornados inocentes, sem culpas, pela fé, e agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus, tudo está feito, tudo aconteceu, tudo foi removido na cruz do Calvário. Acabou o problema. Esse é o Evangelho da graça de Deus. E tudo nos é dado da parte de Deus gratuitamente a cada um de nós. Você aceita isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Voltemos ao texto inicial, Colossenses 1, versos 21 e 22. E ali nós vamos terminar esta live. O que o apóstolo Paulo diz? Vamos ler lá. Colossenses 1, 21 e 22. E vocês também, que em outro tempo, o que nós éramos, não somos mais. Vocês eram estranhos e inimigos aqui, no entendimento. Agora nós não somos mais estranhos e inimigos no entendimento. Por quê? Porque a nossa mente foi renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Nós vivíamos nas obras malignas, mas agora não. Agora nós vivemos nas obras preparadas de antemão, que Deus preparou para cada um de nós, as obras de Deus verdadeiras. Há quem disse aí na internet que não existe mais obras de Deus e fala que prega a graça de Deus. Um absurdo, mas deixa isso para lá. Então ele diz: e vocês que em outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Para quê? Agora Deus, depois que removeu removeu na cruz todos os obstáculos, as muralhas, e nos reconciliou e nos justificou, agora Deus nos apresenta para Ele mesmo. Como é que Deus nos apresenta para Ele mesmo? Olha lá, para apresentar-vos perante Ele lá santos, sem culpa e irrepreensíveis. Então Deus me vê agora
depois da cruz, reconciliado com Ele, e Ele me apresenta para Ele santo. Foi Ele que me fez ser santo. Santo sem culpa. Por quê? Porque toda a minha culpa caiu na cruz. Eu sou inocente. Santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Ele que fez isso por mim. E me apresenta assim para Ele mesmo. É assim que Deus me vê. Santo, sem culpa e irrepreensível. É assim que Deus te vê. Santo, sem culpa e irrepreensível. Por isso que todo mérito é dado a Deus, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda exultação é dada a Deus, porque Ele fez tudo o que precisava ser feito na cruz do Calvário e nos deu tudo gratuitamente. Muito bem, meus queridos, foi uma alegria estar com você através dessa live. Eu vos amo muito e me despeço de todos vocês com aquela frase, dizendo: a tua vida, é você mesmo, minha irmã preciosa, meu irmão amado, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.